Eu às vezes falo o versículo cantando, mas, né, e se for para a gente falar de cor, assim, a gente não fala. Mas, enfim, irmãos, João 20. Vai ser um pouquinho extenso, mas é porque tem coisas que tem que ler tudo. João 20, a partir do 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Algumas Bíblias falam revolvida, porque ela não foi tirada, foi um anjo que revolveu a pedra. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão um lenço, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro e seguiu, e entrou no sepulcro e viu no chão os lenços. E o que lenço que tinha estado na cabeça, que estava com os lenços, mais enrolado, e no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz: era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos e voltaram para casa. 11. E Maria estava chorando fora do sepulcro. Então ela, ainda pôs chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés, e disseram: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela cuidando que era um jardineiro, algumas Bíblias falam outro nome, mas um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu sabes por onde levastes e o pusestes, me fala. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu meditei nessa palavra, eu acho que foi semana passada. Esta semana eu li de novo, mas que eu parei para meditar foi semana passada. E eu meditando, às vezes fala, quando você for lá meditar, você tem que pegar alguns versículos para entender o que você vai estar lendo. Porque eu já vi alguns pregadores indo e eles falam assim: aí Maria chegou ao sepulcro, Jesus não estava lá. Só que alguns não falam que ela foi, aí viu que a pedra estava revolvida, um anjo tinha revolvido a pedra, não foi ninguém que empurrou, foi algo sobrenatural que tirou aquela pedra do lugar ali. Não lembro, mas era algo muito pesado, não lembro o peso. E ela, vendo que ele não estava ali, ela voltou e chegou lá e falou: o corpo de Jesus não está lá não. Aí não está, aí eles falam: não, mas como não está? Não está escrito aqui, mas eles falam: como não está lá? Ele tem que estar lá, não pode ter mexido, ele tem que estar lá. Aí eles saíram correndo, desesperados. A Bíblia diz que um foi mais apressado do que o outro. Eu imagino, né? Porque era Jesus, mas eu imagino uma pessoa que falece, um parente da gente, aí de repente alguém fala assim: eu cheguei lá porque o corpo tinha acabado de chegar, mas colocou o corpo lá, agora eu voltei lá, o corpo não está lá. Aí você volta na sua casa e fala: não está lá não, pastor Carlos. Pastor, como assim não está lá? Gente, não, tem que estar lá. Aí o outro fica perdendo, ele sai naquele desespero. Não seria assim? Era Jesus, mas eu estou falando que se acontecer com a gente, mas não, tem que estar lá. Alguém tirou. Aí fala que voltaram lá e procuraram
vou falar eu na minha natureza. Não sei os demais aqui. Eu acho que eu não ia conseguir voltar, não. Eu ia ficar andando para lá e para cá, lá em frente àquele sepulcro. Eu ia pôr a mão na cabeça. Eu ia olhar, ver se eu via alguém. Não, talvez tirou daqui agora, né? Talvez eu consiga ver que tá puxando o corpo. Talvez alguém está por aqui ainda. Talvez julgaram aqui em algum lugar. Tiraram e julgaram o corpo aqui, está aqui perto. Eu não ia conseguir voltar para casa. Para me voltar para casa, ela voltou procurando ajuda. Tipo assim, gente, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E eu acredito, não está escrito, mas eu posso fazer isso, que Maria deve ter ficado assim, como é que essa embora? Eu vou ficar aqui. Eu vou voltar para casa? Não, ele estava aqui. Ele estava morto, aqui. Ele não saiu sozinho. Até então ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele não saiu sozinho. Então assim, eu vou ficar aqui, é aqui que eu tenho que ficar, naquele desespero, e ela agoniada, e os anjos ali apareceu e perguntou, e eu acredito que ela não identificou que eram 2 anjos, ela viu 2 homens e perguntou, vocês viram? Alguém pegou? Não, mas aconteceu, se você sabe, fala. Aí de repente, gente, e dá a entender que foi rápido, depois que eles foram embora, apesar que quando você está muito angustiada, parece que 5 minutos é uma eternidade, não é? Suponhamos que esse episódio aqui, depois que eles foram e Maria ficou, suponhamos que durou 10 minutos, para ela deve ter sido tipo 1 hora. Aí na hora que Jesus falou com ela, algumas bíblias, ela achou que era um jardineiro. Eu falei, como que ela achou que era um jardineiro? E se você ler na Bíblia, aí tem lá os discípulos no caminho de Emaús. Gente, como é que... E outra coisa, o corpo de Jesus, a fisionomia, você pode ler. Se eu estiver errado, o pastor Carlos me corrige. Quando Jesus ressuscitou e ele voltou diante dos discípulos, ele não voltou com um corpo diferente, não. Era a mesma aparência. Aí, voltando para Maria aqui, ela estava tão agoniada e tão angustiada que ela não reconheceu Jesus. Não é assim, às vezes a gente... É igual quando a gente está muito angustiada, muito triste, que alguém fala alguma coisa com a gente e a gente tenta retrucar com a pessoa e tal, e a pessoa fala com a gente assim, presta atenção. Não é? A gente diz, não, mas você não tinha falado isso antes, não, ué? Aí às vezes acontece situação que alguém chega e você fala assim, mas você estava aqui? Fala, estava. Não é? Às vezes a gente fala, você chegou agora? Não, estava. E ela, na angústia dela, ela não reconheceu Jesus. E a aparência dele não era outra. Igual aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Gente, eles andaram. Eu estava até louvando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu estava falando assim, como os discípulos no caminho de Emaús falaram assim, fica conosco. Não, eles não falaram no caminho de Emaús. O negócio foi depois, né? Aí eles caminhando com Jesus. E eles não reconheceram. Conversando, Jesus falando. A voz dele não tinha mudado. A aparência dele não tinha mudado. Como não reconheceu? A angústia era tão grande. O desespero era tão grande. Teve um dia que eu estava conversando com uma amiga minha, com a Clarice, que a Clarice disse, como é que era o partir do pão de Jesus, né? Porque na hora, que maneira era essa? Única de Jesus partir o pão, que na hora que ele partiu o pão, que eles reconheceram. Como assim? Eles caminharam uma boa distância e não reconheceram. Para mim, irmãos, fala do partir do pão, mas ali foi uma hora que, devido à conversa e tal, eu creio que Jesus, né, os olhos desses discípulos aqui vão ser abertos agora, eles vão me ver. Aí fica parecendo dessa, mas como assim? Na hora que eles viram, Jesus desaparece. Como agora ele desaparece? A visão deles abriram. Eu creio que é porque eles viram Jesus. Na hora que eles perceberam que era Jesus. O partir do pão, eu até pensei que ia receber a oportunidade de manhã. Momento de comunhão, não é? Momento de comunhão, momento de calmaria. Verdade? Acontece e tal, mas às vezes eu lembro da minha mãe falando, menina, senta aí para tomar café, fica com calma. Senta para comer. Porque
Porque o menino às vezes quer comer depressa para voltar para brincar, não é? No partir do pão daquela comunhão, se assentaram à mesa, tiveram uma serenidade, concordam comigo? Já estavam mais serenos, tinha caminhado um pouquinho, já tinha descarregado um pouco ali a tensão. Na serenidade da comunhão, eles viram Jesus. Maria, na hora que Jesus falou, Maria, ela conversando, porque quando você começa a conversar, você não vai acalmando. Ela conversando até então com um jardineiro, né? Até então com um jardineiro, a gente conversa com pessoas, acalma. Imagina você conversando direto com Jesus, que nós conversamos com Jesus. Ela conversando ali até o ponto que ele foi falando com ela, Rabone, é Jesus, mestre. Aleluia! Irmãos, o que me fez meditar nisso? Que às vezes a gente, na nossa angústia, na nossa dificuldade, nos nossos caminhos de Emaús, na nossa parada ali em frente ao sepulcro, às vezes a gente olha como se Jesus ainda estivesse morto e ele está vivo, e ele olha para mim e fala Vanderlei, ele fala Pastor Carlos, ele fala irmã Thelma, ele fala irmã Helena, irmã Cida, irmã Leila. Aí você fala Rabi, Rabone, aleluia! Aí você reconhece que é ele falando com você. Às vezes ele fala senta, ouve, aí ele na comunhão com ele, aí você fala Jesus, fica mais um pouco. Quando a gente sente a presença dele, não é? Você fala, fica mais um pouco, Senhor. Aí ele não sai, ele está o tempo todo. Aí às vezes a gente que não vê, no nosso agitar, a gente não percebe que ele está. E o Senhor colocou no meu coração, eu não estou mais no sepulcro, eu vivo estou. Eu não estou caminhando no caminho de Emaús, eu estou assentado à mesa com você. Eu sou eu que seguro a tua mão, que te ajudo, que te sustento, que te falo, tu és forte. Aleluia! Porque eu sou o mesmo Deus que luto por ti, que venço batalhas, que guerreio por ti. Aleluia! Abre os teus olhos, abre a tua visão. Não fique desesperada na porta do sepulcro, porque o nosso Deus vivo está, ressuscitou para nos salvar, para nos alimentar, para nos curar, para nos restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de tocar. Vamos orar, irmãos, amém? Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Eu nem estou lembrando quem é o presbítero Josias. Ele pediu oração lá no grupo dos obreiros. A sua netinha que está entubada. Colocou até foto da netinha lá, um bebezinho. Eu fico imaginando o sentimento desse avô, né? Porque eu fico doido quando eu vejo meus netinhos doentes. Ele não falou o nome da criança, mas é a netinha do nosso irmão presbítero Josias. Alguém conhece ele? Presbítero Josias? Lá do grupo dos obreiros, aí pediu oração. Vamos orar. Você conhece, pastor? Não. Pois é. Vamos orar pela netinha dele no hospital?
Vamos orar pelo pastor Isaac também, que chegou em casa passando mal. Então vamos orar para Deus recuperar. Ele não pode ficar doente, não. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que tem uma necessidade, irmãos? Vamos orar então. Vamos orar pelo Cauã, minha sobrinha. Está melhorando? Tem mais notícia? Vamos orar também pelo Cauã. Feche seus olhos. Altíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, pela tua presença. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Sabemos que tu és bom, que está vivo para todo sempre. Sabemos que tu tens todo o poder dos céus e da terra, que tu és o Deus que trabalha em prol daqueles que te esperam. Sabendo que tu és o Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e não sábias. E nesta noite queremos pedir a ti a tua bênção, Deus. Visita essa criança que está no hospital, a neta do presbítero Josias. Toca nela agora, Deus. Restaura a saúde daquele bebezinho. Tem misericórdia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu podes curar agora totalmente para louvor e glória do nome do Senhor. Deus querido, abençoa o Cauã, ajuda ele. Também, ó Deus, apresentamos a ti a vida do pastor Isaac, ó Deus. Restaura a sua saúde nesta noite. Nós te pedimos, Deus, toca agora o teu povo. Tu és o Deus que nos sara, que nos faz revigorar toda a nossa força nesta noite de vitória, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos ouvir o conjunto das irmãs. Estarão adorando a Deus. Aleluia. Depois das irmãs, nós vamos ouvir a irmã. Nós vamos ouvir o nosso irmão Daniel. Vai cantar um hino aqui com o cavaquinho dele, né? Amém? Aleluia. Deus vai